Como cultivar uma vida de oração em 2026? Nesse vídeo aqui eu quero conversar com você a respeito desse assunto, trazendo algumas reflexões práticas sobre oração e também te trazendo aqui alguns passos que podem ser práticos para a sua vida, para que você realmente consiga consolidar essa prática tão importante no seu dia a dia. E para a gente começar esse vídeo eu quero compartilhar com você aqui um pouco do significado original da palavra oração. Então quando a gente vem aqui para uma pesquisa simples, nós vemos que no hebraico a palavra oração ela vai muito além do que o simples pedir. Ela está muito relacionada com julgar a si mesmo ou até mesmo uma autoavaliação, fazendo aqui como se fosse um convite para você, de certa forma, se conectar, de forma mais profunda com aquilo que Deus espera de você. É você se autoavaliar, julgar os seus próprios ideais e intenções e dessa forma se dispor a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando a gente vai, por exemplo, para o significado original da palavra oração no latim, aí sim já vem muito mais para um contexto de falar e conversar. E eu vejo que esses dois significados eles são muito interessantes porque eles resumem para mim o que é oração, né? Mas antes de eu compartilhar com você o que é oração para mim, eu quero trazer aqui a leitura de alguns versículos bíblicos a respeito daquilo que Cristo nos fala sobre essa prática tão importante. Então, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo número 6, versículo de número 6, a gente tem aqui uma explicação muito interessante de Jesus, onde ele fala: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E aí no versículo 8 finaliza: não sejam portanto como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, eu vejo que a gente tem uma junção aqui de significados e que nos apontam para extremamente algo que faz a diferença na vida de oração de qualquer pessoa. Então, o primeiro ponto a ser entendido para mim é que oração é o ato de você falar e conversar com Deus. A gente vê que lá no significado original do latim é exatamente falar e conversar. E nós vemos que Jesus, aqui no Sermão do Monte, nos aponta exatamente para essa mesma interpretação. Então vá para o seu quarto, feche a porta e ore, porque o Senhor, o Pai que te vê em secreto, também te trará a recompensa no secreto. Logo, eu entendo que orar é falar. E Jesus reforça essa ideia logo em seguida, falando para a gente não orar com vãs repetições. Então, eu sempre entendo que Deus não está muito preocupado se você tem um linguajar muito robusto, bonito, se você sabe falar 1, 2, 3 idiomas, se você ora em português ou em inglês. Ele está realmente se importando em você ser sincero na sua oração. Até mesmo porque Jesus nos fala que o Pai já sabe o que você precisa, ele só deseja ouvir isso da sua própria boca, né? Ele deseja realmente que isso saia de você. E inclusive a gente vê no significado original do hebraico que a oração é um convite para se autoavaliar. Então é realmente um momento em que você tem uma autoavaliação própria, que você fala com o Senhor com as suas próprias palavras e se expõe de forma verdadeira ao Criador. E aqui eu entendo que a oração é um privilégio, porque se eu estou podendo me autoavaliar e de forma secreta conversar com alguém que é criador de toda a terra, isso para mim é um privilégio e não uma simples obrigação, porque muitas vezes as pessoas veem a oração como uma obrigação. Mas a partir do momento que eu entendo que eu estou falando com o Criador de todo o universo, tanto no âmbito físico como espiritual, eu percebo que eu, como ser falho e pecador, tenho o privilégio de poder falar com Ele através das minhas falhas e imperfeições, mesmo que não tendo o melhor português possível, ou não sabendo um hebraico, latim ou grego, e ainda assim podendo ser ouvido pelo Senhor que já sabe o que eu preciso e que dessa forma provavelmente se alegra em poder ouvir essa súplica, essa prece da minha boca. Então a oração é um privilégio para todo ser. A oração é realmente um privilégio para toda criatura, porque você se conecta com o seu Criador e sabe que Ele vai te ouvir, porque o próprio Senhor Jesus deixa isso claro aqui na palavra, através da recompensa que vem em secreto. E é a partir dessa reflexão e dessa explicação que eu entendo que a oração precisa estar inserida no nosso dia a dia. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre vida devocional, e eu, Douglas, entendo que você ter um momento específico para orar é extremamente importante. É claro que a vida de oração é um convite diário e que se estende para todo o seu dia. Mas eu acho fundamental, seguindo o conselho de Cristo, que nós tenhamos um momento específico para trancar a porta do nosso quarto e em secreto, de forma realmente estando sozinho, orar ao Senhor e poder ouvir aquilo que Ele deseja nos comunicar. Então,
se tem algo que eu tenho para te indicar de forma prática, é isso. Eu costumo fazer essa oração logo cedo pela manhã e estou sempre me desafiando a fazer isso também durante a noite antes de dormir, que é fechar a porta do quarto e ficar aqui, sozinho, conversando com Deus, né? E é realmente uma oração onde você vai expor diferentes pontos. Eu costumo começar a minha oração com um agradecimento, porque eu acho que a gente precisa sempre agradecer ao Senhor por todas as coisas. Antes de pedir qualquer coisa, tem que agradecer a Ele. Depois eu costumo expor as minhas fraquezas, realmente pedindo sabedoria, auxílio, reconhecendo minhas falhas e pecados. E eu costumo finalizar, assim, essa oração com alguns pedidos específicos. Então, eu começo agradecendo, peço depois, trago o reconhecimento das minhas faltas e falhas, peço ajuda em relação a isso e finalizo com alguns pedidos específicos. E eu, inclusive, gosto de dividir ao longo da minha semana, como se fosse um calendário de oração, causas específicas pelas quais eu vou orar. Então, tem dia específico da minha semana que eu oro por tal assunto, outro dia eu oro por outro. Terça-feira, por exemplo, é um dia que eu oro pela minha família. Quarta-feira é um dia que eu oro pela minha igreja, pelos seus ministérios. Quinta-feira é um dia que eu costumo orar pela minha cidade. Então, eu gosto de ter essa divisão também no calendário de orações para que essa última etapa da minha oração, que é da prece, dos pedidos específicos, possa sempre ter um tema alinhado e específico no qual eu vou focar. E aí, é claro, como eu te disse, né, eu faço essa oração de manhã, de noite. Eu sempre foco numa oração de agradecimento, agradecer ao Senhor, reservar ali os últimos minutos para realmente agradecer Ele por aquilo que aconteceu. E ao longo do dia também você tem a oportunidade de conversar com Deus, porque nós somos convidados a orar, a falar com o Senhor. E você pode fazer isso antes de uma refeição, quando você está indo para o seu trabalho, quando você vai fazer alguma apresentação, algum projeto, enfim. Você pode falar com Deus em todos os momentos, quando você está olhando para o céu, quando você vê uma árvore, uma flor, quando você entende uma assinatura do Criador ali expressa no meio da criação, você pode simplesmente orar ao Senhor e falar com Ele. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista a respeito de oração, é isso que eu faço na minha vida. É claro que quando a gente vai, por exemplo, na igreja, no culto, você vai orar também, vai orar por pessoas, interceder, mas essa geração individual, secreta, é extremamente importante para que Deus possa transbordar e para que a sua oração ela seja realmente poderosa e dessa forma alcance também a esfera pública e alcance a vida de outras pessoas. Então, deixo essa reflexão para você, significado original, alguns versículos aqui do Sermão do Monte, um pouco do que eu faço e te incentivo a orar todos os dias. Não se preocupando se você está falando certo, errado, é claro que você não vai falar nenhum tipo de palavrão ou heresia no meio da sua oração, né? Mas eu tenho certeza que se você se entregar ao Senhor, Ele vai realmente te trazer a direção necessária, sempre se lembrando que orar não é simplesmente falar, mas também pode ser ouvir a Deus. Então talvez no momento da sua oração você seja levado a ficar em silêncio e ouvir aquilo que Deus quer trazer e comunicar ao seu coração. Faça isso. De segunda a segunda, todos os dias, reserve um tempo, se desafie a falar com o Criador em diferentes momentos da sua vida e eu tenho certeza que você viverá algo extraordinário da parte de Deus. Se isso aqui faz sentido para você, deixa aqui abaixo nos comentários se você tem essa prática de orar todos os dias, se você tem dificuldade, se você quiser talvez a minha ajuda em relação a alguma coisa, comenta aqui para que nós possamos evoluir e crescer juntos na nossa jornada de fé. Se esse conteúdo te ajuda, clica aqui no botão de gostei, compartilha ele com mais umas 2 pessoas e se você quiser, se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar mais conteúdos. Eu espero que Deus te abençoe, que o Espírito Santo traga palavras certas para que você possa orar ao Senhor, que o amor de Cristo transborde no seu coração e que você tenha cada vez mais fome e sede pela presença de Deus. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal Douglas Pereira. Até mais.